Eu casei em 68, em 69 nasceu minha filha Ana Paula, que hoje é 69. vereadora. Olha, 69. caguetou sem querer a idade da vereadora. Ela, ainda bem que nós Ela não liga. Não liga. A Ana Paula fez 54 anos esse mês. Ela fez aniversário agora, dia 9 de março. Um dia Não depois, parece. Dia da Mulher. Não parece, né? não parece. E aí, quando foi em 70, quando foi em 69 ela nasceu, quando foi em 72, nos anos 70, ele começou na política, ele ajudava o vereador, lembra do Cobra, que vendia carros ali no centro, na Autonomista. Eu já vi essa loja, Cobra, já vi. Isso, então ele vendia carros, meu marido, o primeiro Fusquinha que ele teve, comprou nessa loja, eram amigos. E ele foi candidato a vereador, e tinha muita amizade com o Rossi, e falou, você não quer me ajudar na campanha? Então meu marido ajudou o Cobra na época para ser vereador. Nessa época o Francisco Rossi já era formado em Direito já. Ele se formou logo depois que nós casamos, não me lembro se foi no ano 70, 72. Então, na verdade, ele ia cuidar da parte jurídica do Cobra, né? Fazer campanha, porque o Francisco, ele foi líder estudantil da UEO, União de Estudantes de Osasco. E ele já era assim, então ele foi votaram nele, ele foi presidente da UEO, da faculdade lá da Direito, quando ele era do diretório, né? Diretório acadêmico, ele foi também presidente lá, então ele já gostava disso. Quando foi em 72, depois que ele ajudou o Cobra, ele falou, não, eu vou ser candidato a prefeito. Aí ele nem quis ser para vereador, já foi para prefeito direto. Para prefeito direto. Então ele sempre gostou, né? Então isso prova que na vida a gente tem que ter uma certa ousadia, né, dona Ana? Sempre foi muito ousado. Ele ia meio, gostava de aparecer assim, no bom sentido, né? Todo lugar que ele ia, quando o Maluf era governador, ele ia e falava com o Maluf. Então ele sempre foi assim, porque ele já era do meio estudantil, né? Na faculdade, ele sempre foi muito atirado. Então foi aí que começou, em 72, sabe como eu fazia campanha? Vocês vão rir. A gente não tinha carro, eu nunca tinha feito uma campanha política, né? E a gente tinha uma foto do jornal, de um jornal, acho que era o Dia, o jornal, com uma foto, eu, Francisco e Ana Paula. Ana Paula tinha 4 anos. E aí eu pegava aquele jornal, levava assim, então eu pegava ônibus, eu e minha cunhada Dirce, a gente pegava ônibus e falava, hoje nós vamos para Novo Osasco, porque eu não conhecia nada ali, né? Aí eu pegava o ônibus, a gente ia até Novo Osasco, com um jornalzinho na mão, e a gente ia de casa em casa, falando, sabe? Olha, isso aqui, eu falava Francisco, na época era Francisco, olha, meu marido é candidato a prefeito, e levava foto, de casa em casa. Aí no outro dia, vamos pro Jardim de Abril, vamos. Então a gente fazia isso, de casa em casa. Existe uma história linda no qual o Dr. Francisco Rossi, ele se emociona até os dias de hoje, quando a gente fala na família Ick, né? Isso. Para você que não conhece, a família Ick é a família que hoje eu faço parte, a família da minha esposa. E ele fala que um dos primeiros comícios dele foi em cima de um caixotinho de tomate no quintal da casa Ick, ali no Helena Maria, né? Nossa. A senhora lembra dessa época? Eu me lembro muito bem, porque faz tanto tempo. A senhora conheceu o Takeshi Ick, né? Não, conheci todos, mas eu não lembro muito dessa época, porque acho que eu nem acompanhava quando ele fazia assim, porque eu me lembro do caminhão que a gente tinha, quando ele começou mesmo. E a gente fazia comício, um caminhão que tinha que empurrar depois do comício, às vezes todo mundo. E dos amigos verdadeiros, amigos que fizeram parte dessa campanha. Não ganhavam nada, nem um tostão. Eles faziam, eu morava numa casa que dava de fundo com a casa da minha mãe. A casa não estava terminada, só tinha a cozinha. O fundo da minha mãe, que ela morava na frente da Milton Pioli, que era uma rua, e eu morava na Regina Lúcia, mas o nosso quintal era que o Francisco comprou aquela casa quando a gente namorava, entendeu? Então a gente era fundo. E aí os amigos do Rossi, mocinhos, 17, 18 anos, sabe? Inclusive
o Carlos Mota, o Francisco Mota, que foi vereador, vocês conhecem? Sim. Ele era menino também, eles passavam a noite na sala, que não tinha móveis, na sala da minha casa, para fazer faixas. Todo mundo engajado na campanha. Todos passavam a noite lá, fazendo aquelas faixas, as camisetas também, eles mesmos que punham, né, aquela a foto do Rossi, tudo em casa. Silk, né, é isso que eu, né? Silk. Eles faziam. Então foi assim a nossa campanha, sabe? E as caixinhas de frutas, caixinha de madeira, no dia da eleição, a gente usou as duas caixas. Uma era assim, de pé, e a outra em cima. E ali na caixa a gente guardava o material. E no dia da eleição, eu me lembro ali no Larizate, bem para cá da escola, fazendo campanha no dia da eleição e dando, eles passavam, o pessoal que ia votar passava, a gente pegava os santinhos, fotos ali, e fazia campanha com caixote assim, de madeira. Então tudo faz parte da história, né? Tem muitas coisas que eu não me lembro, mas foi muito boa. E, nossa, depois de todo esse... A gente não fala sofrimento, mas sacrifício, né? Depois de todo esse sacrifício, que saiu o resultado da campanha, como que foi a sensação para a senhora? Olha, eu costumo falar que, para mim, foi tão assim que eu não esperava, eu não tinha caído na real, né? Que eu cheguei em casa, eu chorava tanto, mas eu não sei dizer se era de alegria ou tristeza, porque o que me esperava, né? Eu tinha preocupação, meu Deus, o marido prefeito, eu não fazia como que era, né? A vida muda completamente. Muda, então eu chorava, eu não sabia, sabe? Que eu acho que era de tristeza, porque eu não esperava essa mudança na minha vida. Mas graças a Deus foi tudo bem, mas foi uma alegria, porque naquela época, no dia da eleição depois, quando nós fomos para casa, que a gente tinha mais ou menos sabia mais ou menos da vitória, e o pessoal foi tudo de carro atrás, lá no 18 eu morava, como já vitória, sabe? Então, mas foi muito bom, acompanhei a apuração que antes era lá na Cobrazeixos, acompanhamos tudo ali, e aquela época era legenda, né? Por exemplo, só tinha Arena e MDB, né? O Francisco da Arena e o MDB era o Guaçu, era oposição. E naquela época saía 3 candidatos da Arena, 3 candidatos do MDB. Aí o que valia a eleição era a soma da legenda dos 3 candidatos da votação. Coeficiente, né? Coeficiente. Quem tivesse mais voto, né? Ele era o mais votado dos 3. Saiu, acho que era também, acho que o Nicolete, eu não me lembro o outro. Então, somava. Na soma, a Arena ganhou do MDB. E quem que era o mais votado da Arena? Era o Rossi, com 25 mil votos, 26. Então, ele foi eleito. Do outro, acho que era não sei qual era o do outro, acho que era o Guaçu. Não teve, o coeficiente não deu mais votos do que a Arena. Foi assim que o Rossi ganhou.